Bom dia, povo lindo, povo abençoado, povo de Deus. Vamos começar hoje o nosso terceiro dia? E não se esqueça que quando você prioriza a vontade de Deus, a palavra de Deus e o reino de Deus, tudo é acrescentado na sua vida. Depois dessas coisas, Deus disse a Noé: agora entre no barco com toda a sua família. Você é a única pessoa justa no meio desta geração. Leve para dentro do barco, junto com você, 7 casais de cada animal puro, macho e fêmea. Um casal de cada animal impuro, macho e fêmea. 7 casais de cada tipo de ave, macho e fêmea, para que a sobrevivência deles sobre a terra esteja assegurada. Dentro de 7 dias, derramarei chuva sobre a terra. Durante 40 dias e 40 noites, vou dar um fim a todas as coisas que criei. Noé fez tudo conforme Deus ordenou. Noé estava com 600 anos de idade quando as águas do dilúvio cobriram a terra. Ele e sua esposa, os filhos e a esposa de cada um, entraram no barco para escapar do dilúvio. Animais puros e impuros, aves, criaturas que rastejam, foram de 2 em 2 até Noé e o barco, macho e fêmea, exatamente como Deus havia ordenado a Noé. 7 dias depois, as águas do dilúvio chegaram. Isso aconteceu no ano 600 da vida de Noé, no dia 17 do segundo mês. As fontes subterrâneas irromperam e todas as janelas do céu se escancararam, e a chuva caiu durante 40 dias e 40 noites. Foi nesse dia que Noé, sua esposa e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, cada um com sua esposa, entraram no barco. Com eles entraram todos os tipos de animais selvagens e domésticos, todos os tipos de criaturas que rastejam e todas as espécies de aves e tudo o que voa. Eles se dirigiram de 2 em 2 até Noé e o barco. Todos os que tinham fôlego de vida, macho e fêmea de cada criatura, exatamente como Deus havia ordenado a Noé. Então, o Eterno fechou a porta. O dilúvio não cessou durante 40 dias, e as águas subiram e elevaram o barco bem acima da terra. As águas continuaram subindo, aumentaram muito acima do solo, mas o barco flutuava. O dilúvio avolumou-se até todas as montanhas ficarem cobertas pela água. A inundação atingiu a marca de quase 7 metros acima do topo das montanhas. Tudo morreu. Tudo que se movia estava morto. Aves, animais domésticos, animais selvagens, todas as numerosas e exuberantes formas de vida morreram. Todos os seres vivos morreram. Todas as criaturas que viviam em terra seca. Tudo foi exterminado. Pessoas e animais. Criaturas que rastejavam e que voavam, sem exceção. Apenas Noé e os que estavam no barco continuaram vivos. As águas do dilúvio permaneceram por 150 dias. Então Deus voltou a olhar para Noé e para todos os animais, selvagens e domésticos, que estavam com ele no barco. E Deus mandou um vento que começou a baixar as águas do dilúvio. As fontes subterrâneas e as janelas do céu se fecharam e parou de chover. Então, pouco a pouco, as águas começaram a baixar. Depois de 150 dias, o pior já havia passado. No dia 17 do 7º mês, o barco desceu sobre a cordilheira do Ararate. As águas continuaram a baixar até o 10º mês. No primeiro dia do 10º mês, os picos das montanhas começaram a aparecer. Depois de 40 dias, Noé abriu a janela que havia posto no barco. Ele soltou um corvo, mas a ave ficou indo e voltando, esperando que as águas do dilúvio secassem. Depois, ele soltou uma pomba para verificar as condições do dilúvio. Ela também não encontrou lugar para pousar, porque as águas ainda cobriam a terra. Noé estendeu a mão e recolheu a ave para o barco. Ele esperou mais 7 dias e soltou de novo a pomba.
ela voltou a entardecer, mas trazia no bico uma folha nova de oliveira. Noé entendeu que o dilúvio estava chegando ao fim. Ele esperou mais 7 dias e soltou a pomba pela terceira vez, mas dessa vez ela não retornou. No ano 601 da vida de Noé, no primeiro dia do primeiro mês, as águas do dilúvio haviam secado em definitivo. Noé abriu o teto do barco e pôde ver a terra seca. No dia 27 do segundo mês, a terra estava completamente seca. E Deus disse a Noé: saiam do barco, você e sua esposa, seus filhos e a esposa de cada um deles, e leve junto com você todos os animais que estavam em cativeiro, aves, mamíferos e criaturas que rastejam, toda aquela riqueza de vida, de modo que possam reproduzir-se na terra. Noé desembarcou com seus filhos, com sua esposa e com a esposa de cada um dos filhos. Depois deles, todos os animais, criaturas que rastejam, aves, todos os seres vivos da face da terra, saíram do barco, família por família. Então Noé edificou um altar para o Eterno. Ele escolheu os animais e aves puros de cada espécie e os apresentou como ofertas queimadas sobre o altar. O Eterno sentiu doce aroma e disse consigo mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano. Sei que há muito tempo eles têm essa inclinação para o mal. Mesmo assim, nunca mais vou exterminar os seres vivos como acabei de fazer. Pois enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, nunca deixarão de existir. Então Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: prosperem, reproduzam-se, encham a terra, todos os seres vivos, aves, animais, peixes, se submeterão a vocês e terão medo de vocês. Vocês são responsáveis por eles. Todos os seres vivos servirão de alimento para vocês. Assim como providenciei as plantas como alimento, agora libero o restante para vocês. A exceção será a carne com sangue ainda presente nela. Não a comam. Mas vingarei o sangue de vocês, contra os animais e contra outros seres humanos. Qualquer pessoa que derramar sangue humano terá seu sangue derramado pelas mãos de seres humanos. Pois Deus fez os seres humanos conforme a sua imagem, refletindo sua natureza. Vocês estão aqui para dar fruto, reproduzir-se, disseminar a vida pela terra, para viver plenamente. Então Deus falou a Noé e seus filhos: faço agora uma aliança com vocês, que abrange os filhos que virão depois de vocês e tudo o que tem vida, aves, animais domésticos, animais selvagens, enfim, todos os que saíram do barco com vocês. Faço minha aliança com vocês. Nunca mais outro ser vivo será destruído pelas águas do dilúvio. Eu prometo, nunca mais um dilúvio destruirá a terra. Deus continuou: este é o sinal da aliança que estou fazendo com vocês e que abrange todos os seres vivos que vivem com vocês hoje e os que viverão depois. Estou pondo o meu arco-íris nas nuvens, um sinal da aliança entre mim e a terra. De agora em diante, sempre que eu puser uma nuvem acima da terra e o arco-íris aparecer nela, vou me lembrar da minha aliança com vocês e todos os seres vivos. Nunca mais as águas do dilúvio destruirão algo que tenha vida. Quando o arco-íris aparecer nas nuvens, eu verei e me lembrarei da aliança eterna de Deus com tudo que tem vida, com todos os seres vivos sobre a terra. Deus disse também: esse é o sinal da aliança que estou estabelecendo entre mim e tudo que tem vida sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram do barco foram Sem, Cã e Jafé. Cã foi pai de Canaã. Eram estes os 3 filhos de Noé. Destes 3, toda a terra foi repovoada. Noé era agricultor e foi o primeiro a plantar uma vinha. Ele bebeu do seu vinho, embebedou-se e ficou nu em sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu que seu pai estava nu e contou a seus 2 irmãos, que estavam do lado de fora da tenda. Sem e Jafé pegaram uma capa, cada um segurando por uma ponta à altura dos ombros, e andando de trás para a frente,
cobriram a nudez do pai, cada um mantendo o rosto virado para não ver o pai com o corpo descoberto. Ao acordar, já com os sintomas da ressaca, Noé ficou sabendo o que seu filho caçula tinha feito. Então disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravos, escravo de seus irmãos. Bendito seja o Eterno, o Deus de Sem, mas Canaã será seu escravo. Deus faça Jafé prosperar, que ele viva em grandes extensões de terra nas tendas de Sem, mas Canaã será seu escravo. Noé ainda viveu 350 anos depois do dilúvio. Ao todo, viveu 950 anos e depois morreu. Agora nós vamos passar para o Novo Testamento, lembrando que nós leremos um pedacinho do Antigo e um pedacinho do Novo Testamento, assim nós conseguiremos completar essa leitura da Bíblia em um ano. Se você tem alguma dúvida, faz o seguinte, deixa embaixo nos comentários, à medida do possível eu vou respondendo para vocês e nós vamos crescendo juntos, ok? E eu queria também pedir um favor, que você possa curtir e compartilhar esse vídeo, para que outras pessoas possam também ler a palavra de Deus. Minha intenção aqui não é conseguir número de inscrições no meu canal, não tenho nenhum objetivo disso, mas eu quero disseminar a palavra de Deus de uma maneira fácil, que até as crianças possam estudar, possam ouvir mais da palavra de Deus. Amém? Vamos para o Novo Testamento? Hoje nós leremos mais um pedacinho. Hoje será a leitura de Mateus 2 e 3. Mateus 2. Depois que Jesus nasceu na aldeia de Belém, durante o reinado de Herodes, um grupo de sábios vindo do Oriente chegou a Jerusalém. Eles perguntavam: onde poderíamos encontrar e homenagear o recém-nascido rei dos judeus? Observamos no céu do Oriente a estrela que marcou o seu nascimento. Fizemos esta peregrinação para adorá-lo. Quando ficou sabendo disso, Herodes ficou apavorado. Não só ele, mas também quase toda Jerusalém. Herodes não perdeu tempo, reuniu os sacerdotes e líderes religiosos da cidade e perguntou: onde o Messias deveria nascer? Eles responderam: em Belém, no território de Judá. O profeta Miqueias escreveu claramente a respeito: ó Belém, na terra de Judá, não será mais desprestigiada. De suas colinas virá o líder que irá pastorear e governar meu povo, meu Israel. Herodes, então, convocou uma reunião secreta com os próprios sábios. Fingindo-se devoto, conseguiu que o informassem da época exata em que a estrela aparecera. Então contou a eles sobre a profecia a respeito de Belém e pediu: tratem de encontrar essa criança, procurem toda parte, e assim que a encontrarem, me avisem, pois quero me juntar a vocês quando forem adorá-la. Instruídos pelo rei, eles partiram. Logo depois, a estrela apareceu outra vez, a mesma que eles tinham visto no céu do Oriente. Ela os guiou até o lugar em que estava a criança. Eles mal podiam conter a alegria. Estavam no lugar certo. Havia chegado na hora exata. Entraram na casa e viram o bebê nos braços de Maria, sua mãe. Num gesto de submissão, ajoelharam-se e o adoraram. Em seguida, abriram a bagagem e entregaram os presentes: ouro, incenso, mirra. Depois, num sonho, foram advertidos a não dizer nada a Herodes. Por isso, na hora de voltar para sua terra, tomaram outro caminho e partiram sem ser vistos. Depois que os sábios partiram, o anjo de Deus apareceu outra vez a José num sonho e ordenou: levante-se, pegue o bebê e sua mãe e fujam para o Egito. Fiquem lá até que recebam notícias. Herodes está perseguindo a criança e quer matá-la. José obedeceu. Na escuridão da noite, levantou-se e pegou o bebê e sua mãe. Prosseguiram viagem e foram até o Egito. Eles viveram no Egito até a morte de Herodes. Esse exílio cumpriu o que Oséias havia profetizado: do Egito chamei o meu filho. Herodes ficou furioso ao saber que os sábios o haviam enganado e ordenou o assassinato de todos os meninos de até 2 anos de idade que viviam em Belém e nas colinas ao redor. Idade escolhida com base na palavra dos sábios. Assim, a palavra de Jeremias se cumpriu. Ouviu-se um som em Ramá,
de choro e muito lamento. É Raquel chorando por seus filhos. É Raquel recusando receber consolo. Seus filhos se foram, estão mortos e enterrados. Depois disso, quando Herodes morreu, o anjo de Deus apareceu em sonho a José, no Egito. Levante-se, pegue a criança e sua mãe e voltem para Israel. Todos os que queriam matar a criança estão mortos. José obedeceu, levantou-se, pegou a criança e sua mãe e eles voltaram para Israel. Mas quando ele soube que Arquelau sucedera seu pai Herodes como rei da Judeia, ficou com medo de ir para lá. Mas uma vez orientado em sonho, rumou para as colinas da Galileia. Ao chegar ali, foi morar na aldeia de Nazaré. Essa mudança foi o cumprimento das seguintes palavras proféticas: ele será chamado Nazareno. Enquanto Jesus vivia nas colinas da Galileia, João, conhecido como o Batista, pregava no deserto da Judeia. Sua mensagem era simples e dura, como do deserto que o cercava. Mudem de vida, o reino de Deus está aqui. João e sua mensagem estavam autorizados pela profecia de Isaías. Trovão no deserto, preparem-se para a chegada de Deus, tornem o caminho plano e reto. João vestia uma túnica de pelo de camelo, amarrada à cintura por uma tira de couro. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. O povo de Jerusalém, da Judéia e da região ao redor do Jordão, ocorria para ouvi-lo e vê-lo. Ali no Rio Jordão, os que confessavam seus pecados eram batizados para uma vida transformada. Quando João soube que um grupo de saduceus e fariseus estavam interessados no batismo, que parecia ter virado moda, ele esbravejou: raça de serpentes, o que vocês pretendem? Rastejar até o rio? Acham que um pouco de água nessa pele de cobra vai fazer alguma diferença? É a vida de vocês que precisa mudar, não a pele. E não pensam que vocês podem melhorar a situação invocando Abraão como pai. Ser descendente de Abraão não ajuda nesse caso. Os descendentes de Abraão são muitos. Mas até destas pedras, Deus pode fazer descendentes de Abraão. O que conta mesmo é a vida. A vida de vocês mostra frutos? Se estiver como madeira morta, só serve para o fogo. Eu batizo vocês aqui no rio para mudar essa velha vida na vida no reino. Mas o mais importante ainda está por vir, o protagonista deste drama, perante o qual sou apenas um figurante. Acenderá a vida do reino em vocês, um fogo interior, o Espírito dentro de vocês, operando a mudança de dentro para fora. Ele vai limpar a casa, fará uma varredura completa na vida de vocês. Tudo que for autêntico será posto no lugar certo, na presença de Deus. O que for contrário à verdade será jogado fora com lixo para ser queimado. Certo dia, tendo chegado da Galileia, Jesus foi ao Rio Jordão. Ele queria que João batizasse. João fez objeção. Como assim? Eu é que deveria ser batizado, não você. Mas Jesus insistiu. Você tem de fazer isso. Deus trabalhou todos estes séculos, preparando tudo para que esse batismo acontecesse. Então João batizou. Assim que Jesus saiu da água, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus, à semelhança de uma pomba, descendo e pousando nele. Com a visão do Espírito, ouviu-se uma voz: este é o meu filho, escolhido e marcado pelo meu amor, a alegria da minha vida.